Isso aqui, tá? Isso aqui é um absurdo. Eu sei que tem muita gente que assiste aí que é católico. Digite 1 se você é católico e digite 2 se você não é católico, tá? No chat aí que eu quero... Você é católico? Vamos fazer um censo aqui, eu sou. E eu quero fazer um censo aqui pra entender qual que é a posição do pessoal, tá? Isso aqui é extremamente ofensivo. O Trump fazer um negócio desse logo após a morte do Papa, no meio de um conclave, é tão nojento quanto o Lula ficar se comparando com Jesus Cristo. Ele sempre fez muito isso, né? Falando que ele foi açoitado que nem Jesus Cristo, que ele tá sendo perseguido que nem Jesus Cristo. É um desrespeito flagrante, qualquer católico tem que ficar ofendido com isso. Aí vai o Trump e posta uma foto como Papa, né? Ele tá ofendendo aqui... Quantos católicos existem hoje no mundo? Acho que quase 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas que viam no Papa, né, aquela figura de liderança espiritual, né? Muito mais do que simplesmente uma liderança política, uma liderança espiritual que era o Papa, né? Que faleceu recentemente, um grande Papa que ele foi, o Papa Francisco. É lamentável que a gente tenha, sobretudo aqui no Brasil, tá? Lá fora eu nem vi tanto isso, mas lamentável que a gente tenha uma parte da direita acusando o Papa Francisco de ser um comunista, né? De ser um progressista, algo que não poderia estar mais longe da verdade. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? Uma direita asquerosa, que se diz católica, mas católicos não são, porque se fossem católicos de verdade, não ofenderiam o Papa e, sobretudo, não ofenderiam o Papa no dia da morte dele, né? Como fizeram muito por aqui. Que é a mesma direita que olha pro Trump e acha o máximo esse tipo de atitude, né? Não dá pra se considerar um verdadeiro católico, né? Eu acho que a religião, ela tem uma importância aí muito grande, né? Se a gente não tivesse a religião, sobretudo o catolicismo, a gente não veria a sociedade como ela é hoje, né? Sim. Pô, tem um vídeo, inclusive... eu devia ter separado antes. Putz, acho muito bom. Que era no Canadá. Eu fiquei assustado com aquele vídeo. E era um muçulmano falando que em breve a lei de Sharia seria aplicada no Canadá. Porque ele fala assim, nós fazemos bebês e vocês não fazem. A gente vai tomar tudo isso aqui e tal. Se você for parar pra pensar o que tá acontecendo na Europa. Tem até alguns bairros na Espanha, eu acho, na Alemanha, que eles já seguem a Sharia aqui. Então, não é porque bizarro isso? Aqui é nosso espaço. Pois não pode entrar mulher sem burca, não pode, enfim. Eu vi casos de assim, na Inglaterra, isso. A Inglaterra também tá um país bizarro, né? Em que o cara tava comendo, né, no dia do Ramadã, ele tava comendo na rua, comendo um salgado lá, e ele foi hostilizado por um grupo de islâmicos ali, falando, você tem que respeitar a nossa religião, então você não pode comer, porque a gente não pode comer, a gente não quer ficar vendo você comer. Que absurdo. Voltando sobre Trump agora, mais uma notícia recente dele aí, dizendo que não sabe se deve respeitar a Constituição dos Estados Unidos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse nesse domingo que não sabe se deve respeitar a Constituição do país. Ele também comentou que não considera seriamente concorrer a um terceiro mandato, o que é proibido. As afirmações foram dadas em entrevista ao programa Meet the Press, no canal da NBC News. Trump também disse que não acredita... Nossa, peraí. Então ele já falou que não sabe se tem que respeitar a Constituição dos Estados Unidos, falou que não descarta a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, o que é ilegal, né? Lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, você não pode concorrer a um terceiro mandato de jeito nenhum, né? Não é que nem aqui no Brasil que você não pode concorrer a 3 mandatos consecutivos. Então a gente teve o caso do Lula, né? Ele ganhou a eleição de 2002, depois ele ganhou a eleição de 2006, que foi a seguinte, né? Aí ele ficou um tempo fora, depois ele pode voltar a concorrer. Nos Estados Unidos não, é vitalício o negócio. Por exemplo, o Obama, né, segundo a legislação americana, é um cara que nunca mais pode concorrer à presidência dos Estados Unidos, tá? Porque ele já foi presidente por 2 mandatos. Então lá é ainda mais rígido e ainda assim o Trump tá falando que cogita, né, concorrer a um terceiro mandato. Trump também disse que não acredita que a força militar será necessária para tomar o Canadá, o 51º estado, segundo ele, e minimizou a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato na Casa Branca. Assim, isso é bem, bem curioso, né? Você tem um presidente dos Estados Unidos, apesar dele estar falando... Sobe só um pouquinho de novo pra eu ver exatamente. Apesar dele estar falando que, né, de não utilizar a força militar, ele não tá dizendo assim, não, isso é um absurdo, jamais faria isso. É uma hipótese que tá na mesa. Pro Trump, é uma hipótese que tá na mesa, tá? Há uma grande discussão aí. Será que é bravata? Será que não é, né? Como eu sempre comento aqui, pessoal, eu converso muito eu tenho esse privilégio, né? Você trabalhar no MBL e com pessoas relacionadas ao MBL.
É um privilégio muito grande que você tem acesso a pessoas geniais, né? E eu converso muito com o Orlando Lima, vocês conhecem ele. Escreve pro Valete Plus, escreve pra revista Valete. Tem programa dele no Valete Plus também, que é muito bom, em formato de podcast, né? Eu converso muito com o Orlando. E eu começo a me preocupar, porque o Orlando é um cara que eu considero um gênio. E eu falei pra ele, olha, eu acho que é bravata esse negócio do Trump invadir, né, Groenlândia, invadir Canadá, né? E ele disse que não. E quando um cara do calibre do Orlando, que costuma acertar muito nas previsões dele, diz que não é só bravata e que é uma possibilidade real, eu começo a ficar levemente preocupado, né? Começa a dar um frio na barriga. Começa a dar um friozinho na barriga. Porque assim, vocês conseguem imaginar o quão diferente a ordem mundial está pra gente estar já falando na possibilidade dos Estados Unidos da América invadirem com as suas forças armadas, entrarem com tropas em território alheio pra anexar aquele território, né? Tudo bem, a gente já teve, sei lá, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, né? Que eles usavam pretextos ali, né, escusos, quando na verdade eles queriam um outro objetivo. Então, por exemplo, na guerra do Iraque eles falavam que era pra combater o terrorismo, quando na verdade eles queriam o petróleo. Beleza, né? Tá errado, mas isso é uma coisa. Aqui ele já tá falando em 51º estado americano, né? O que é interessante, né? O Canadá, com aquele território todo, ele seria considerado um estado só, né? Não, eu achei estranho isso também. Deveria ser vários, né? Deveriam ser vários estados. Mas enfim, eu acho que isso é mais pra motivos de slogan e tal, né? O fato é que a ordem mundial tem mudado sim. Eu não sou tão radical quanto o Orlando, né, que a gente tava falando sobre isso, que ele acha que realmente o pacto pós-45 definhou, acabou e tá surgindo uma coisa nova aí, né? Eu não sei se esse é o caso, né? Eu acho que o pacto pós-45, que é a ordem mundial que vivemos hoje, né, ainda pode ter algum respiro sim, né? Eu não descartaria ele tão facilmente. Mas o fato é que as coisas estão sim mudando, né? E hoje isso passa a ser quase que uma possibilidade, né? Algo que está sendo colocado na mesa aí, né? A gente não tem mais a segurança jurídica que a gente teve por muito tempo, né? De uma certa paz mundial ali. Mas tinha conflito desde sempre, desde essa época já tinha conflito no Oriente Médio, na África e na Ásia. Ok, quando a gente fala em paz mundial, a gente tá falando mais do lado do Ocidente, né? E entende-se por Ocidente, Estados Unidos e aliados, e Europa e aliados, né? Então assim, as coisas estão ficando muito incertas, né? Vamos ver se ele falou mais alguma coisa sobre isso. Não sabe se deve respeitar a Constituição. Não sou advogado, não sei, ele falou. Você não é advogado para saber que você tem que respeitar a sua própria Constituição, né? Isso não faz muito sentido. Ele recebeu diversas críticas por ter testado repetidamente os limites constitucionais desde que iniciou seu segundo mandato. Um dos motivos é sua política de deportação em massa de imigrantes sem documentos, alguns deles sem passar por audiência judicial, o que é uma coisa que os Estados Unidos sempre fez, tá? E isso em governos democratas e republicanos. Eu acho que a grande diferença aqui é a espetacularização que o Trump tem feito com esses imigrantes. Agora, nos últimos anos, a gente não teve nenhum presidente que deixou de deportar e tal, né? Você teve o Biden lá, que teve alguns ministros de Estado que foram negligentes aqui, ali e tal, mas o número de deportados continuou sendo enorme, tá? A diferença é que o Trump vai acorrentar todo mundo, vai tirar foto, vai mandar preso pra El Salvador, né? Vai fazer esse tipo de coisa, né? Que é algo que ele prometeu em campanha e ele quer mostrar que ele tá cumprindo, né? Mas é algo que os Estados Unidos sempre fez, né? De deportar em massa. O caso que seus críticos mais citam é o de Quilmar Abrego Garcia, um salvadorenho que vivia em Maryland quando foi deportado por engano para El Salvador e preso sem comunicação. Nossa, coitado do cara, meu. Putz. Trump afirma que Abrego Garcia faz parte de uma gangue transnacional violenta. Bom, tô falando coitado, mas não conheço o caso também. Agora, se realmente foi deportado por engano para uma prisão em El Salvador, inclusive viralizou um vídeo recentemente o Casimiro reagiu a um... ele reagiu a um vídeo, né, que era mostrando como era o Secote, né, a prisão lá para organizações criminosas e terroristas em El Salvador. As pessoas viram como é tenebroso o negócio lá, né? Quem sabe um dia a gente não tem um Secote aqui também pra mandar a bandidagem tudo pra lá, né? E exercer a política do prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Desce aí mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa em relação a isso. Que bizarro, cara. Tô assustado com isso aqui, viu? Caramba, olha o Trump aí. Tem mais coisa sobre ele, hein? Tem a notícia aí da prisão de Alcatraz? Vamos... bom, pode ser essa antes também. Exatamente sobre o que a gente tava falando, tá? Trump não descarta o uso da força militar para tomar a Groenlândia.
é os Estados Unidos, assim, flagrantemente expansionistas, né? Vamos lá, a declaração foi feita durante entrevista à NBC. Território dinamarquês semi-autônomo rejeita a ideia. Então, ó, já falou em forças armadas no Canadá, já falou em forças armadas na Groenlândia, o negócio tá complicado, meu povo. O presidente dos Estados Unidos disse nesse domingo que não descarta o uso da força militar para tomar a Groenlândia, insistindo que a ilha é rica em recursos e necessária para fins de segurança nacional, né? E é verdade, tem muitos materiais preciosos ali na Groenlândia que arregala os olhos dos americanos, né? Eu não descarto isso, disse Trump à NBC News. Eu não digo que vou fazer isso, mas eu não excluo nada. Precisamos muito da Groenlândia. A Groenlândia tem uma quantidade muito pequena de pessoas que vamos cuidar e vamos apreciá-los e tudo isso. Mas precisamos disso para a segurança internacional. Quem diria, né, meus amigos? Quem diria? Ah, sim, aí eles estão explicando aí que o interesse na Groenlândia, ele não é simplesmente, isso é interessante vocês saberem, para vocês ficarem bem informados aí, não é simplesmente nesses materiais preciosos que a Groenlândia é muito rica, mas também porque eles teriam, se os Estados Unidos controlassem a Groenlândia, eles teriam muito mais influência na região do Ártico, né, que é muito importante para comércio marítimo e tudo mais, tá? Trump tem repetidamente manifestado interesse em tomar a ilha pela força ou coerção econômica, mesmo quando a Dinamarca e a Groenlândia rejeitam a ideia. E Dinamarca vai ter que vender muito Ozempic aí, viu? E aí volta a falar da tensão com o Canadá. Assim, eu estava até ontem descartando completamente a possibilidade. Falei assim, os Estados Unidos não vai invadir país nenhum pra anexar território, isso é um absurdo. Hoje eu já não descarto completamente, viu?